Parte 2. Milionário chega em casa e flagra a faxineira dançando com sua mãe, que vive em uma cadeira de rodas. O que ele fez chocou a todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas, com a voz rouca, perguntou: "Mãe, o que você sabe?" Lucia respirou fundo, como se estivesse juntando forças para uma confissão que guardara por anos. Seu pai... Ele não estava dirigindo naquela noite, Lucas. Fui eu. E havia algo que ele nunca quis que eu soubesse. Algo que ele fez para me proteger. Mas eu descobri meses depois do acidente, e foi por isso que me fechei tanto. Cristina, atônita, sentiu as pernas fraquejarem. Lucas, segurando o caderno com força, perguntou: "O que, mãe? O que ele fez?" Lucia, com lágrimas escorrendo, disse apenas: "Ele fez um acordo com pessoas perigosas para salvar a empresa e a mim." A revelação caiu como uma bomba. E Cristina, sem querer, se viu no centro de um segredo que não só abalava a família, mas também a fazia questionar seu lugar ali, e o amor que começava a sentir por Lucas. Vou aguardar seu comando para continuar com a parte 9x9, parte 9. A dança final e o recomeço, o silêncio no escritório. Era tão denso que parecia sugar o ar da sala. Lucia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurava o encosto da cadeira de rodas com força, como se tentasse se ancorar em um mundo que desmoronava. Lucas, ainda segurando o caderno, sentia o chão sob seus pés se dissolver. As palavras de sua mãe, um acordo com pessoas perigosas, ecoavam como um trovão. Cristina, de pé ao lado da porta, queria desaparecer, mas também sabia que não podia abandonar os dois naquele momento. Seu coração, dividido entre o medo de ter ido longe demais e o desejo de ajudar, batia descompassado. "Dona Lúcia", disse ela, a voz tremendo, "eu não queria trazer dor para vocês. Só achei que a verdade poderia ajudar." Lucia olhou para ela e, para surpresa de Cristina, seus olhos não carregavam raiva, mas uma tristeza profunda, misturada com algo que parecia gratidão. "Você não trouxe a dor, Cristina", disse Lucia. Ela já estava aqui, escondida, esperando para sair. Lucas, com a voz rouca, finalmente falou: "Mãe, que acordo foi esse? O que meu pai fez?" Lucia respirou fundo, como se estivesse juntando os pedaços de uma história que tentara enterrar. Ela começou a contar. 3 anos antes, a empresa da família estava à beira da falência. Um segredo que o pai de Lucas escondia até de Lucia. Para salvá-la, ele fez um empréstimo com pessoas ligadas a negócios obscuros, prometendo pagar com juros exorbitantes. Mas quando não conseguiu cumprir, a pressão aumentou. E na noite do acidente ele estava dirigindo para um encontro com essas pessoas, tentando negociar mais tempo. Lucia, que insistira em acompanhá-lo, assumiu o volante quando ele começou a passar mal de ansiedade. O acidente aconteceu em uma curva perigosa, sob chuva forte, e ela nunca se perdoou por isso. Depois descobri que ele havia pagado alguém, uma mulher chamada Marta, para manter silêncio sobre o acordo, disse Lucia, a voz falhando. Ele queria me proteger, queria que eu pensasse que era só um acidente. Mas a culpa me matou por dentro. Lucas, atônito, deixou o caderno cair na mesa. Ele sentia raiva, confusão, mas acima de tudo, uma dor por nunca ter conhecido essa faceta do pai que tanto admirava. "Por que você não me contou, mãe?", perguntou, as lágrimas que ele segurava há anos finalmente escapando. Lucia estendeu a mão tremendo e ele a segurou. "Porque eu não queria que você odiasse seu pai, filho. Ele fez tudo por nós." Cristina, assistindo à cena, sentiu um nó na garganta. Ela queria confortá-los, mas também se sentia uma intrusa, como se sua curiosidade tivesse aberto uma ferida que não deveria ter tocado. Mas então algo mudou. Lucas olhou para Cristina, e em vez de raiva, havia uma gratidão crua em seus olhos. "Você trouxe isso à tona, Cristina, e por mais que doa, talvez a gente precisasse disso para seguir em frente." Ele se levantou, aproximando-se dela, e num gesto impulsivo segurou suas mãos. "Você não é só uma faxineira. Você é a pessoa que trouxe vida de volta para essa casa, e para mim." Cristina, surpresa, tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. "Lucas, eu só queria ajudar", murmurou ela, o coração disparado com a proximidade dele. Lucia, observando,
sorriu entre lágrimas. Você já fez mais do que imagina, menina, disse ela. Agora me faz um favor. Pega aquele rádio e coloca uma música. Quero ver vocês dois dançando antes que eu chore mais. A sugestão, tão inesperada, quebrou a tensão. Cristina riu, enxugando os olhos, e correu para ligar o 600 rádio, escolhendo uma música animada que lembrava os bailes de juventude de Lucia. Ela puxou Lucas para o centro da sala, e ele, ainda atordoado, deixou-se levar. Lucia batia palmas, rindo como não fazia há anos, enquanto Cristina girava Lucas, que tropeçava nos próprios pés, arrancando gargalhadas dos três. Era um momento de cura, não porque o passado havia sido apagado, mas porque eles estavam escolhendo enfrentá-lo juntos. A dança, desajeitada e cheia de risadas, era um símbolo de que a vida, mesmo marcada por cicatrizes, ainda podia ser bela. Dias depois, Lucas tomou uma decisão que chocou a todos. Ele vendeu parte da empresa para pagar as dívidas antigas do pai, encerrando qualquer ligação com o passado sombrio. Com o dinheiro restante, ele criou um fundo para ajudar famílias em dificuldade, inspirado por Cristina e sua luta para cuidar de Pedro e Dona Rosa. Ele também insistiu em pagar os remédios de Dona Rosa, dizendo a Cristina, com um sorriso tímido: "Você cuidou da minha família, deixa eu cuidar da sua." Cristina, relutante no começo, aceitou, mas com uma condição: "Só se você prometer tomar um café comigo, mas dessa vez eu escolho o lugar." O flerte, agora livre, das sombras do segredo, floresceu em algo mais profundo. Meses depois, a mansão era um lugar diferente. Lucia, agora mais ativa, começou a ensinar Cristina a tricotar, e as duas planejavam um pequeno evento comunitário para compartilhar as músicas e danças que tanto amavam. Lucas e Cristina, oficialmente um casal, enfrentavam os desafios de suas diferenças. Ele, ainda aprendendo a ser vulnerável. Ela se equilibrando sua independência com o amor que crescia. Pedro, encantado com Lucas, o chamava de super-herói da tecnologia, enquanto Dona Rosa, recuperada, dava conselhos amorosos que faziam Cristina rir alto. O plot twist final veio em uma tarde ensolarada, quando Lucas, Cristina, Lucia e Pedro organizaram um piquenique no jardim. Enquanto todos riam e compartilhavam histórias, Lucas se ajoelhou diante de Cristina, segurando não um anel, mas o colar de prata com o pingente de coração que pertencera a Lucia. "Minha mãe quer que você tenha isso", disse ele, a voz embargada, "porque você trouxe o amor de volta para essa família, e eu quero que você seja parte dela para sempre." Cristina, com lágrimas nos olhos, aceitou o colar enquanto Lucia e Pedro aplaudiam, rindo e chorando ao mesmo tempo. A mansão, outrora um lugar de dor, agora ecoava com risadas, música e a promessa de um futuro onde a verdade, por mais pesada que fosse, havia aberto espaço para o amor. Meses se passaram desde aquele piquenique ensolarado no jardim, onde o colar de prata selou não só um compromisso, mas uma promessa de família reconstruída. A mansão, agora mais do que nunca, pulsava com vida. O riso de Pedro ecoava pelos corredores enquanto ele corria atrás de Lucas, implorando por mais uma lição de tecnologia mágica, como chamava os gadgets que Lucas lhe mostrava. Dona Rosa, com a saúde estabilizada graças aos cuidados que Lucas providenciara, visitava a casa com frequência, trazendo consigo potes de doces caseiros que faziam Lucia relembrar receitas antigas. "Essa geleia de goiaba me leva de volta à minha infância, Rosa", dizia Lucia, provando com um sorriso que parecia eterno. Cristina, no centro de tudo, equilibrava o novo papel de companheira de Lucas com suas responsabilidades de mãe e neta, sentindo uma alegria que às vezes a pegava de surpresa, como se a vida, após tantas lutas, finalmente decidisse dançar ao seu ritmo. Mas nem tudo era perfeito nessa sinfonia recém-composta. Lucas, ainda marcado pela revelação sobre o pai, enfrentava uma crise na empresa. Um concorrente agressivo ameaçava um grande contrato, forçando-o a trabalhar horas extras e a viajar com mais frequência. Ele tentava esconder a preocupação, mas Cristina notava, nos olhares distantes durante o jantar,
na forma como ele apertava o telefone. Certa noite, ao voltar de uma reunião estressante, ele encontrou Cristina na cozinha, preparando um chá calmante com ervas que ela colhera no jardim. "Você tá com cara de quem brigou com o mundo inteiro", disse ela com um tom leve, mas os olhos cheios de preocupação. Lucas suspirou, sentando-se à mesa e puxando-a para perto. "É só trabalho, Cris. Mas eu odeio deixar vocês aqui." Ela riu beijando sua testa. "Então me leva na próxima viagem. Eu posso ser sua assistente secreta. Limpo as ideias ruins e danço para espantar o estresse." A piada o fez rir e eles acabaram dançando na cozinha desajeitados ao som de uma música imaginária, com Pedro espiando da porta e rindo baixinho. Era nesses momentos que o romance deles se fortalecia, cheio de paquera sutil, olhares trocados, toques casuais que enviavam arrepios e promessas sussurradas de noite só para os dois. Lucia, por sua vez, continuava sua jornada de superação. Inspirada pela energia de Pedro, ela começou a experimentar novas formas de movimento, não só girando na cadeira ao som da música, mas participando de sessões de fisioterapia adaptada que Lucas arranjara. "Eu não vou andar de novo, mas posso me mexer mais", dizia ela determinada, enquanto Cristina a incentivava com aplausos exagerados. "Dona Lúcia, a senhora está virando atleta. Próximo passo, maratona de dança." As risadas eram constantes, mas havia emoções profundas. Lucia confessou a Cristina em uma tarde chuvosa como se sentia grata por ter uma filha emprestada como ela. "Você me salvou, menina. E agora, vendo você e Lucas, é como se meu marido estivesse sorrindo lá de cima." Cristina, com lágrimas nos olhos, abraçou-a, sentindo o peso e a beleza daquela conexão. Enquanto isso, Cristina lidava com suas próprias inseguranças. Ser parte da vida de Lucas significava entrar em um mundo de luxo que ela nunca imaginara. E às vezes, ela se sentia deslocada, como quando Lucas a levou a um jantar de negócios e ela tropeçou no salto alto, rindo de si mesma para disfarçar o nervosismo. "Eu sou mais de tênis e vassoura", brincou ela depois no carro de volta. Lucas parou o veículo, virou-se para ela e disse sério: "E é exatamente isso que eu amo em você, Cris. Você é real, você é luz. Não muda nada." O beijo que se seguiu foi intenso, cheio de paixão acumulada, e por um momento, o mundo lá fora desapareceu. Mas uma sombra pairava. O concorrente de Lucas começou a espalhar rumores sobre a empresa, questionando a integridade do pai dele, reabrindo feridas antigas. Lucas, determinado a proteger sua família recém-formada, decidiu enfrentar o problema de frente. Mas isso traria desafios que testariam não só seu império, mas o amor que ele e Cristina estavam construindo. O que ninguém esperava era que essa crise revelasse uma força inesperada em Cristina. Uma ideia inovadora que poderia salvar tudo, nascida de sua própria experiência de vida simples e criativa. Mas antes que isso acontecesse, uma viagem surpresa os aguardava, cheia de surpresas românticas e momentos que fariam o coração de todos bater mais forte. A ideia de uma viagem surgiu como um raio em um céu claro. Lucas, sobrecarregado pela pressão do concorrente que ameaçava sua empresa, com rumores sobre o passado de seu pai, decidiu que precisava de um respiro e, mais importante, queria compartilhar esse momento com Cristina, Lucia e Pedro. "Vamos para um lugar onde a gente possa esquecer o mundo por uns dias", anunciou ele uma noite, enquanto jantavam na sala iluminada por velas que Cristina insistira em acender para dar um charme. Lúcia ergueu uma sobrancelha. "Surpresa! Você tirando férias, isso é mais raro que eu dançar um tango." Pedro, empolgado, bateu palmas. "Mamãe, a gente vai para onde? Tem praia? Tem super-heróis?" Cristina riu, bagunçando o cabelo do filho, mas olhou para Lucas com uma mistura de curiosidade e preocupação. "Tá tudo bem, Lucas? Você não é de fugir dos problemas." Ele segurou a mão dela por baixo da mesa, o toque firme, mas gentil. "Não é fuga, Cris. É um jeito de lembrar o que importa." O sorriso dele, quente e vulnerável, fez o coração dela pular. A paquera entre eles, agora mais confiante, ainda carregava aquela eletricidade de um amor novo. O destino escolhido foi uma casa de campo que pertencera ao avô de Lucas.
a algumas horas da cidade, cercada por colinas verdes e um lago que brilhava como um espelho sob o sol. A viagem, planejada para um fim de semana prolongado, era uma chance de unir ainda mais a família improvisada. Cristina, empolgada, preparou uma mala cheia de jogos de tabuleiro e um toca-discos portátil, prometendo a Lucia um baile ao ar livre. Pedro levou seus lápis de cor, sonhando em desenhar o lago mais legal do mundo. Lucia, hesitante no começo, cedeu à insistência de Cristina. Tá bem, menina, mas se eu ficar entediante, você me empurra pro lago. A brincadeira arrancou risadas, e até Lucas, normalmente tão sério, riu alto, imaginando a cena. O trajeto de carro foi uma aventura por si só. Pedro cantava músicas inventadas. Cristina e Lucas trocavam olhares apaixonados no retrovisor. E Lucia, surpreendendo a todos, contou histórias engraçadas sobre as viagens que fazia com o marido, rindo de como ele sempre se perdia nas estradas. Na casa de campo, a magia continuou. O lugar, embora simples comparado à mansão, tinha um charme rústico, móveis de madeira gastos, cortinas floridas e um quintal onde borboletas dançavam entre as flores. Cristina, com seu talento para transformar o comum em extraordinário, organizou um piquenique à beira do lago, com cobertores e uma cesta cheia de sanduíches que ela e Lucia prepararam juntas. Pedro correu atrás de borboletas, enquanto Lucas ajudava Lucia a se acomodar em uma cadeira confortável, os dois trocando um olhar de cumplicidade que não passava despercebido por Cristina. Mais tarde, ao pôr do sol, Lucas puxou Cristina para um canto, longe dos olhos curiosos de Pedro e Lúcia. Quero te mostrar uma coisa, disse ele, levando-a a um pequeno pier de madeira que avançava sobre o lago. Lá sob o céu alaranjado, ele a abraçou por trás, apontando para a água. Meu pai me trouxe aqui quando eu era criança. Ele dizia que o lago guardava desejos. Se você jogar uma pedra e fizer um pedido, ele se realiza. Cristina riu, pegando uma pedra lisa. Então tá, vou pedir que o Pedro pare de tentar voar com a capa de super-herói. Lucas riu, mas segurou a mão dela antes que ela jogasse a pedra. E eu vou pedir para nunca perder você, disse, a voz baixa, os olhos fixos nos dela. O beijo que veio em seguida foi lento, intenso, como se o mundo inteiro pudesse esperar. Mas a paz do fim de semana foi interrompida por uma ligação urgente no último dia. O assistente de Lucas informou que o concorrente havia vazado documentos falsos, sugerindo que o pai de Lucas estivera envolvido em fraudes antes de sua morte. A notícia atingiu Lucas como um soco, reacendendo a dor do segredo que ele e Lucia haviam enfrentado. Ele tentou esconder a preocupação, mas Cristina, sempre atenta, notou a mudança. Na volta para casa, ela o confrontou no carro enquanto Pedro dormia e Lucia cochilava. Lucas, me conta o que está acontecendo. Não me deixa de fora. Ele suspirou, apertando o volante. É a empresa, Cris. Eles estão tentando manchar o nome do meu pai e eu não sei como proteger minha mãe disso. Cristina, com uma determinação que surpreendeu até ela mesma, disse: Então a gente luta junto. Eu não sei nada de empresas, mas sei que verdade sempre vence. E eu sei que você é mais forte do que pensa. De volta à mansão, Cristina teve uma ideia ousada, inspirada pela simplicidade do lago e pela história de desejos. Ela sugeriu que Lucas organizasse um evento público, não para negar os rumores, mas para contar a verdade sobre o pai, o homem imperfeito, mas amoroso, que fizera escolhas difíceis por amor. Você não precisa esconder ele, Lucas. Mostra quem ele era de verdade, com erros e tudo. As pessoas vão entender. A ideia, tão diferente das estratégias frias dos advogados, acendeu uma faísca em Lucas. Ele olhou para Cristina maravilhado e disse: Você é minha bússola, sabia? Ela sorriu, brincando. E você é meu mapa, mas às vezes está todo amassado. O riso deles foi um alívio, mas ambos sabiam que o evento seria um salto de fé e que o passado, mais uma vez, poderia trazer surpresas que testariam o amor e a força daquela família recém-formada. A ideia de Cristina para um evento público que contasse a verdade sobre o pai de Lucas ganhou vida com uma rapidez que surpreendeu até ela mesma.
Lucas, movido por uma mistura de determinação e confiança na mulher que transformara sua vida, mergulhou no planejamento. Ele alugou um espaço ao ar livre no centro da cidade, um anfiteatro cercado por árvores que lembrava o lago da casa de campo, e decidiu chamar o evento de Um Legado de Verdade. O objetivo não era apenas limpar o nome de seu pai, mas compartilhar uma história de humanidade, erros, amor e redenção. Cristina, embora sem experiência em eventos corporativos, tornou-se a alma do projeto, sugerindo toques pessoais, uma exposição de fotos da família, músicas que o pai de Lucas amava, e até um espaço para que pessoas da comunidade compartilhassem suas próprias histórias de superação. Se a gente quer que acreditem na verdade, tem que ser de coração para coração, disse ela a Lucas, enquanto organizavam as ideias em um caderno na sala da mansão. Ele a olhou com um sorriso que misturava admiração e paixão. Você devia ser minha sócia, Cris. Tô começando a achar que você é melhor nisso do que eu. Ela riu, dando um leve empurrão nele. Cuidado, porque eu cobro caro, mas aceito pagamento em café com canela. Enquanto os preparativos avançavam, a conexão entre Lucas e Cristina se aprofundava. Eles passavam noites planejando, sentados, no sofá da sala, com Pedro já dormindo e Lucia tricotando ao lado, oferecendo palpites que muitas vezes terminavam em risadas. Um desses momentos ficou marcado. Enquanto discutiam a playlist do evento, Cristina colocou uma música animada e puxou Lucas para dançar, mesmo com o espaço apertado entre o sofá e a mesa de centro. Você precisa treinar para o grande dia. Senhor empresário, brincou ela, girando-o com uma graça que o fazia rir alto. Lucia, assistindo, bateu palmas. Olha só, meu filho finalmente aprendendo a soltar o corpo. Pedro, que acordara com a bagunça, correu para se juntar, transformando a sala em uma pista de dança improvisada. Era um instante de pura leveza, mas também um lembrete do que estava em jogo. Aquela família tão improvável e tão forte precisava proteger o que haviam construído. Lucia, agora mais confiante em si mesma, assumiu um papel inesperado no evento. Inspirada por Cristina, ela decidiu falar ao público, algo que nunca imaginara fazer após o acidente. Quero contar minha parte da história, disse ela a Lucas, com uma determinação que o deixou sem palavras. Seu pai não era perfeito, mas ele nos amava, e eu quero que as pessoas saibam disso. Cristina, ouvindo, sentiu um orgulho imenso, mas também uma pontada de medo. E se as revelações de Lucia trouxessem mais dor, ela mesma carregava suas próprias preocupações. Dona Rosa, embora estável, precisava de consultas regulares, e Cristina ainda se sentia insegura no mundo de Lucas, onde jornalistas e empresários poderiam julgá-la como apenas a faxineira. Mas Lucas, percebendo sua hesitação, a puxou para um canto antes do evento. Cris, você é o motivo disso tudo estar acontecendo. Não é só minha história nem da minha mãe, é nossa. Fica do meu lado, tá? O olhar dele, tão sincero, fez Cristina sentir que, talvez, ela pertencesse àquele palco tanto quanto ele. O dia do evento chegou com um céu limpo, o sol brilhando como um sinal de esperança. O anfiteatro estava lotado. Amigos da família, funcionários da empresa, curiosos da comunidade e até alguns jornalistas atraídos pelos rumores. Lucas abriu o evento contando a história do pai com uma honestidade crua. Os sucessos, os erros, o acordo com pessoas perigosas que ele fizera para proteger a família. Meu pai não era um herói, mas era humano, disse ele, a voz firme, mas emocionada. E é por isso que estamos aqui, para mostrar que a verdade, mesmo quando dói, é o que nos faz seguir. Quando Lucia subiu ao palco, empurrada por Cristina em sua cadeira de rodas, o público ficou em silêncio. Ela falou com uma força que ninguém esperava, contando sobre o amor que compartilhara com o marido, a culpa que carregara pelo acidente e como, aos poucos, aprendera a viver novamente. Essa mulher, disse ela, apontando para Cristina, me ensinou que a vida não para, mesmo quando achamos que acabou. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, e Cristina, com lágrimas nos olhos, apertou a mão de Lucia. Mas o momento mais marcante veio no final. Lucas chamou Cristina ao palco, surpreendendo-a.
Quero apresentar a pessoa que mudou tudo, disse ele, a voz embargada. Cristina não é só a mulher que amo. Ela é a prova de que bondade, coragem e um pouco de dança podem transformar o mundo. Ele se ajoelhou, tirando do bolso não um anel, mas uma chave. A chave da casa de campo onde haviam compartilhado momentos tão especiais. Cris, quero que aquela casa seja nossa. Para você, para mim, para o Pedro, para minha mãe. Quer construir isso comigo? O público emocionado aplaudiu, enquanto Pedro correu ao palco gritando: Mamãe, diz sim! Cristina rindo e chorando. Ao mesmo tempo assentiu, puxando Lucas para um abraço que parecia conter o mundo inteiro. O evento foi um sucesso, não só limpando o nome do pai de Lucas, mas fortalecendo a empresa e atraindo apoio da comunidade. Mas, como sempre, a vida guardava uma última surpresa. Uma carta anônima chegou à mansão dias depois, com uma mensagem que prometia revelar mais sobre o acordo do pai de Lucas, algo que poderia mudar tudo o que eles haviam conquistado. Carta anônima chegou como uma brisa fria em um dia quente, abalando a harmonia que Lucas, Cristina, Lucia e Pedro haviam construído após o evento no anfiteatro. Entregue por um mensageiro sem identificação, o envelope simples, sem remetente, continha apenas uma folha com letras digitadas. A verdade que você contou não é toda a verdade. Há mais sobre o acordo. Encontre-me na Praça Central, quinta-feira, meia-noite. Lucas, ao abrir a carta na privacidade de seu escritório, sentiu o coração apertar. Ele havia pensado que o evento, com sua transparência crua, encerraria as sombras do passado de seu pai. Mas agora, aquela mensagem sugeria que algo ainda estava escondido. Algo que poderia ameaçar a empresa, a família e, pior, a nova vida que ele estava construindo com Cristina. Ele guardou a carta no bolso, decidido a não contar a ninguém até entender do que se tratava. Mas a tensão em seu rosto não passou despercebida por Cristina. Nos dias seguintes, a mansão continuou sendo um refúgio de calor humano, mas com uma corrente subterrânea de inquietação. Cristina, agora oficialmente parte da família, dividia seu tempo entre cuidar de Pedro, visitar Dona Rosa, que se recuperava bem, mas ainda precisava de atenção, e ajudar Lucia com pequenos projetos, como um clube de leitura comunitário que elas começaram a planejar. Vamos chamar as vizinhas, fazer um chá, ler umas histórias que façam rir e chorar, sugeriu Lucia, com um entusiasmo que lembrava seus dias mais vibrantes. Cristina adorava a ideia, mas notava que Lucas estava mais quieto, saindo cedo e voltando tarde com um olhar distante. Durante um jantar, ela tentou aliviar o clima com sua leveza habitual, servindo um prato de macarrão caseiro e brincando. Tá vendo, Lucas? Isso aqui é comida de verdade. Não aqueles lanches de reunião que você vive comendo. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançava os olhos. Mais tarde, enquanto lavavam a louça juntos, um ritual que se tornara uma desculpa para momentos de paquera, Cristina tocou no assunto. Lucas, você está carregando um peso que não está dividindo. Me deixa ajudar? Ele hesitou, quase contando sobre a carta, mas apenas a puxou para um abraço, sussurrando: Você já faz mais do que imagina, Cris. O calor daquele momento, com o som suave da louça e o cheiro de sabão, era um lembrete do quanto eles haviam conquistado, mas também do quanto poderiam perder. Na quinta-feira, Lucas tomou uma decisão arriscada. Sem contar a Cristina ou Lucia, ele foi à Praça Central à meia-noite, sob a luz fraca dos postes e o silêncio da cidade adormecida. Lá, encontrou um homem de meia-idade, com um casaco surrado e olhos nervosos. Alguém que ele não reconheceu, mas que parecia saber muito sobre o passado de sua família. Seu pai devia dinheiro a pessoas que não perdoam, começou o homem a voz baixa. Ele pagou parte da dívida com informações sobre negócios que não eram dele. Isso salvou a empresa, mas custou caro a outros. Lucas, atônito, perguntou: Quem é você e por que agora? O homem entregou um pendrive dizendo apenas: Aqui tem os nomes. Você decide o que fazer, mas cuidado. Algumas verdades destroem mais do que constroem. Antes que Lucas pudesse fazer mais perguntas, o homem desapareceu nas sombras, deixando-o com o coração disparado e uma escolha impossível. De volta à mansão, Lucas passou a noite em claro, debatendo se deveria abrir o pendrive. Ele queria
Proteger Lucia, que finalmente encontrara paz, e Cristina, que se tornara seu porto seguro. Mas a curiosidade e a necessidade de encerrar o ciclo de segredos venceu. No dia seguinte, ele abriu o arquivo e encontrou uma lista de nomes de empresas e pessoas que, aparentemente, haviam sido prejudicadas pelas decisões do pai. Um dos nomes era familiar: Roberto, o amigo que fizera o brinde enigmático no jantar meses atrás. Lucas sentiu um misto de traição e culpa. Seu pai havia sacrificado aliados para salvar a família. Ele precisava confrontar Roberto, mas antes decidiu compartilhar a verdade com Cristina, sabendo que ela era a única pessoa capaz de ajudá-lo a navegar por aquela tempestade. Cristina, ao ouvir a história, ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Lucas, a verdade é como uma música. Às vezes é triste, mas não dá para parar de tocar, disse ela segurando a mão dele. Vamos enfrentar isso juntos, mas não esconda nada da sua mãe. Ela é mais forte do que você pensa. Inspirada, Cristina sugeriu que eles organizassem uma conversa com Roberto. Não para acusá-lo, mas para entender o que acontecera. Talvez ele tenha respostas que vão te dar paz, disse ela, com uma sabedoria que vinha de anos enfrentando suas próprias batalhas. Lucas assentiu, maravilhado com a força dela, e puxou-a para um beijo, dizendo: "Você é minha âncora, Cris." Ela riu, provocadora. "E você é meu barco, mas às vezes precisa de um empurrão para não afundar." O confronto com Roberto estava marcado, mas o que Lucas e Cristina não sabiam era que a verdade guardada no pendrive traria à tona não só o passado do pai de Lucas, mas uma conexão inesperada com a própria história de Cristina. Algo que a faria questionar tudo o que ela acreditava sobre si mesma e sua família. A mansão, que já havia sido palco de tantas revelações, parecia segurar a respiração enquanto Lucas e Cristina se preparavam para o confronto com Roberto. A conversa estava marcada para o fim da tarde, em um café discreto na cidade, longe dos olhares curiosos e das paredes carregadas de memórias. Lucas, com o pendrive guardado no bolso, como uma bomba prestes a explodir, sentia o peso de cada decisão que tomara desde a chegada daquela carta anônima. Cristina, ao seu lado, tentava manter a leveza, mas seu coração também estava inquieto. Ela não conseguia parar de pensar no que o homem na praça dissera. Algumas verdades destroem mais do que constroem, e temia que essa nova revelação pudesse abalar a família que ela tanto amava. Ainda assim, ela segurou a mão de Lucas no caminho para o café, apertando-a com força. "Seja o que for, a gente enfrenta, tá? Como uma dupla de dança, um passo de cada vez." Ele sorriu, grato pela presença dela, e respondeu com um toque de humor: "Você guia, Cris, porque eu ainda tropeço nos passos." O flerte, mesmo em meio à tensão, era uma prova do quanto eles haviam aprendido a se apoiar. Enquanto isso, na mansão, Lucia e Pedro passavam a tarde juntos, uma dupla improvável que se tornara inseparável. Pedro, com seus lápis de cor espalhados pela mesa da sala, desenhava um super-herói da verdade, que, segundo ele, voava com uma cadeira de rodas mágica. Lucia, rindo, sugeriu: "Coloca uma capa bem brilhante, Pedro, igual a que eu usaria se fosse uma heroína." O menino, encantado, mergulhou no desenho, enquanto Lucia sentia uma pontada de nostalgia. As conversas com Pedro a lembravam de Lucas na infância, quando ele sonhava em ser inventor. Mas ela também notava a ausência de Lucas e Cristina, e com sua intuição afiada, sabia que algo estava acontecendo. "Eles estão enfrentando um monstro, não é?" perguntou Pedro, com a inocência de quem via o mundo como uma aventura. Lucia sorriu, mas seus olhos traíam a preocupação. "Talvez, meu bem, mas eles são fortes." No café, Roberto já os esperava, sentado em uma mesa ao canto, com uma expressão que misturava cansaço e cautela. Lucas foi direto ao ponto, colocando o pendrive sobre a mesa. "Roberto, eu sei que meu pai prejudicou pessoas. Seu nome está aqui. Quero a verdade." Roberto suspirou, olhando de Lucas para Cristina, como se avaliasse quanto poderia revelar. Então, ele começou a falar. O pai de Lucas, desesperado para salvar a empresa, compartilhara informações sigilosas sobre projetos de outras companhias, incluindo a de Roberto,
para apaziguar os credores perigosos. Ele não queria te contar, Lucas, porque sabia que você o via como um herói, disse Roberto a voz pesada. E eu não te contei antes porque eu também fiz coisas das quais não me orgulho para proteger minha família. Lucas, sentindo a raiva e a tristeza colidirem, perguntou: mas por que agora? Quem mandou essa carta? Roberto hesitou. Então olhou para Cristina com uma expressão que a fez gelar. Porque alguém da sua família, Cristina, também foi afetada. Cristina franziu a testa confusa. Minha família? Eu não... O que você está dizendo? Roberto respirou fundo, como se estivesse cruzando uma linha que evitara por anos. Seu pai, Cristina. Ele trabalhava para uma das empresas que foram prejudicadas. Ele perdeu tudo, o emprego, a estabilidade, e nunca se recuperou. Eu não sabia que você era filha dele até te ver na mansão meses atrás. A carta anônima fui eu. Achei que era hora de vocês dois saberem. Cristina sentiu o chão sumir. Seu pai, que morrera quando ela era adolescente, sempre fora uma figura distante, marcada por silêncios e frustrações. Ela nunca soubera o motivo de sua queda, apenas que ele mudara após perder o emprego. Agora, a revelação a atingia como um trovão. O pai de Lucas indiretamente tivera um papel na dor de sua própria família. Lucas, atônito, segurou a mão de Cristina, que tremia. Cris, eu não sabia... Me desculpa, disse ele, a voz embargada. Ela balançou a cabeça tentando processar tudo. Não é sua culpa, Lucas, mas... Meu Deus, como isso tudo está conectado. Roberto, com um olhar de arrependimento, acrescentou: eu mandei a carta porque achei que vocês mereciam fechar esse ciclo. Mas agora cabe a vocês decidirem o que fazer. O peso da revelação caiu sobre eles como uma onda. E Cristina, pela primeira vez, questionou se poderia continuar ao lado de Lucas, sabendo que o passado de suas famílias estava entrelaçado por dor. De volta à mansão, Cristina pediu um momento sozinha, sentando-se no jardim, sob o céu estrelado. Lucas a encontrou lá hesitante, mas determinado. Cris, se você quiser espaço, eu entendo. Mas eu te amo e isso não muda, não importa o que aconteceu antes de a gente se conhecer. Ela olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: eu também te amo, Lucas, mas eu preciso entender quem eu sou nesse meio. Meu pai, ele sofreu e eu nunca soube por quê. Agora sei, e dói. Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando seu rosto com ternura. Então a gente descobre juntos. Não vou te deixar carregar isso sozinha. O beijo que se seguiu foi mais do que romântico. Era uma promessa de enfrentar o passado, juntos, sem medo. Mas a noite guardava uma última surpresa. Pedro, que ouvira pedaços da conversa, correu até eles com um desenho, uma imagem de Cristina e Lucas como super-heróis, segurando as mãos de Lucia e Dona Rosa. Vocês vão salvar todo mundo, né? Perguntou com olhos brilhantes. Cristina riu, abraçando-o, e olhou para Lucas, sentindo que talvez a verdade, por mais dolorosa que fosse, era o caminho para um futuro mais forte. A revelação de Roberto no café deixou Cristina e Lucas em um território novo e instável, onde o amor que construíram parecia ao mesmo tempo uma âncora e um risco. Cristina, sentada no jardim da mansão sob o céu estrelado, ainda segurava o desenho de Pedro, com seus traços infantis retratando ela e Lucas como super-heróis. A inocência do filho era um lembrete do que estava em jogo, não apenas seu coração, mas a família que ela, Lucas, Lucia e Pedro haviam formado contra todas as probabilidades. Lucas, ao lado dela, respeitava seu silêncio, mas sua presença era um conforto sólido, como uma promessa de que, independentemente do que viesse, ele não a deixaria sozinha. Cris, disse ele finalmente com a voz suave, eu sei que isso é maior do que nós dois, mas se você quiser, a gente pode enfrentar essa dor juntos, como enfrentamos tudo até agora. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas, mas também com uma determinação crescente. Você está certo, Lucas, mas eu preciso falar com Dona Rosa. Ela pode saber algo sobre meu pai que eu nunca soube, e eu quero que você venha comigo. Ele assentiu, segurando a mão dela com firmeza. Onde você for, eu vou. No dia seguinte, Cristina e Lucas foram ao apartamento modesto onde Dona Rosa vivia.
A avó, sentada em sua poltrona com um xale colorido sobre os ombros, recebeu-os com um sorriso caloroso, mas seus olhos sábios perceberam a tensão no ar. Vocês dois estão com cara de quem enfrentou um vendaval, disse ela, apontando para o bule de chá na mesinha. Cristina, com a voz hesitante, contou tudo. O caderno, a carta anônima, a revelação de Roberto sobre o pai de Lucas e a conexão com o colapso de seu próprio pai. Dona Rosa ouviu em silêncio, seus dedos entrelaçando. O xale até que finalmente suspirou. Minha filha, seu pai era um homem orgulhoso. Quando perdeu o emprego, ele não me contava tudo, mas eu sabia que algo maior o estava destruindo. Ele mencionava um acordo injusto que arruinou a empresa onde trabalhava. Nunca soube os detalhes, mas ele mudou depois disso. Ficou calado, distante, até o dia que nos deixou. Cristina sentiu um nó na garganta, lembrando do pai que raramente sorria, mas que, em raros momentos, a carregava nos ombros e a chamava de minha pequena estrela. Lucas, ao lado, segurou a mão dela, sentindo a dor que aquelas palavras traziam. Dona Rosa continuou com uma força serena. Cristina, o que aconteceu com seu pai não é culpa do Lucas, nem da Lucia. E você não pode carregar essa dor sozinha. Se esse menino aqui te ama como parece, e se você o ama, então usem isso para construir algo bom. Cristina, com lágrimas escorrendo, abraçou a avó, sentindo um peso começar a se dissipar. Lucas, comovido, prometeu a Dona Rosa: eu vou fazer o que puder para consertar o que meu pai deixou de errado. Não só por mim, mas por ela. Dona Rosa sorriu, dando um tapinha no ombro dele. Você é dos bons, menino, mas não esquece de trazer um doce para mim da próxima vez. De volta à mansão, Cristina e Lucas decidiram contar tudo a Lucia. Sentados na sala com o rádio tocando baixo ao fundo, eles explicaram a conexão entre o passado do pai de Lucas e o pai de Cristina. Lucia, ouvindo em silêncio, segurou o colar de prata com o pingente de coração, que agora usava com mais frequência. Eu nunca soube que o acordo do meu marido machucou outras famílias, disse ela, a voz embargada. Mas se há algo que aprendi com você, Cristina, é que a gente pode transformar dor em algo novo. Me deixa ajudar. Inspirada, Lucia sugeriu que usassem o fundo que Lucas criara para apoiar famílias em dificuldade. O mesmo que já ajudava Dona Rosa para localizar outros que poderiam ter sido afetados pelo acordo do passado. Não podemos mudar o que foi feito, mas podemos fazer o bem agora, disse ela com uma força que fez Lucas e Cristina trocarem um olhar de admiração. Enquanto planejavam essa nova missão, o romance entre Lucas e Cristina floresceu em pequenos momentos de ternura. Uma noite, enquanto organizavam documentos para o fundo, Cristina derrubou uma pilha de papéis e riu, dizendo: olha eu, atrapalhando o grande empresário. Lucas, com um sorriso travesso, a puxou para um canto da sala, sussurrando: você atrapalha tudo, Cris, mas de um jeito que eu não vivo mais sem. O beijo que se seguiu, com o som de uma música suave ao fundo, foi interrompido por Pedro, que entrou correndo com um desenho novo. Olha, mamãe, agora tem um super-herói para Dona Rosa também. A risada dos três encheu a sala, e Lucia, espiando da porta, pensou que talvez o amor pudesse mesmo curar as feridas mais profundas. Mas o passado ainda guardava um último teste. Uma nova carta chegou, desta vez endereçada diretamente a Cristina, com uma mensagem que a fez congelar. Você quer saber toda a verdade sobre seu pai? Venha sozinha. O endereço indicado era o mesmo onde ela encontrara Marta meses atrás. Cristina, dividida entre o medo e a necessidade de respostas, sabia que essa decisão poderia mudar tudo. Não só sua relação com Lucas, mas sua própria identidade. A nova carta com sua mensagem enigmática: você quer saber toda a verdade sobre seu pai? Venha sozinha. Pesava nas mãos de Cristina como se fosse feita de chumbo. Sentada na pequena sala de seu apartamento, com Pedro já dormindo e Dona Rosa cochilando na poltrona, ela relia as palavras sob a luz fraca de uma luminária. O endereço indicado, o mesmo onde encontrara Marta meses antes, trazia uma onda de memórias desconfortáveis. O rosto pálido da mulher, o tom cortante de: você não deveria estar aqui.
Cristina sabia que voltar àquela casa era arriscado, mas a promessa de respostas sobre seu pai, um homem que ela amava, mas nunca compreendera completamente, era uma isca que ela não conseguia ignorar. Ainda assim, a ideia de ir sozinha a assustava, não por medo físico, mas pelo que a verdade poderia significar para sua vida com Lucas, Lucia e Pedro. Ela guardou a carta em uma gaveta, decidida a pensar com calma, mas o sono não veio naquela noite. Na mansão, Lucas notava a inquietação de Cristina, mesmo que ela tentasse disfarçar com seu sorriso habitual. Durante o café da manhã, enquanto Pedro contava uma história exagerada sobre como quase salvou o gato da vizinha de um monstro, que era apenas uma sombra, Cristina parecia distante, mexendo o café com uma colher sem realmente bebê-lo. Lucas, sempre atento a ela, esperou até estarem sozinhos na varanda para perguntar: "Cris, você tá diferente. É a empresa? Ou algo com Dona Rosa?" Ela hesitou, querendo contar sobre a carta, mas o peso da instrução: "Venha, sozinha", assegurou. Em vez disso, ela sorriu, tentando aliviar a tensão. "É só cansaço, Lucas, mas que tal a gente dançar para espantar isso? Prometo não pisar no seu pé dessa vez." Ele riu, puxando-a para um giro improvisado ao som de uma música imaginária, mas seus olhos não deixavam os dela, como se soubesse que algo maior estava em jogo. O momento, cheio de paquera e leveza, foi um lembrete do amor que os unia, mas também da fragilidade daquele equilíbrio. Lucia, enquanto isso, continuava sua transformação. Inspirada pelo clube de leitura que ela e Cristina haviam começado, ela agora liderava encontros semanais na mansão, recebendo vizinhos e amigos para discutir livros e compartilhar histórias. Em um desses encontros, enquanto servia bolo e contava sobre sua juventude, ela notou uma mulher mais velha, com traços familiares, sentada ao fundo, ouvindo em silêncio. Quando o grupo se dispersou, a mulher se aproximou e disse baixinho: "Você é Lucia, não é? Eu conheci seu marido anos atrás. Ele era um homem complicado, mas bom." Lucia, surpresa, tentou puxar conversa, mas a mulher saiu rapidamente, deixando-a com uma sensação de déjà-vu que ela não conseguia explicar. Mais tarde, ela compartilhou o encontro com Cristina, que sentiu um arrepio. Seria coincidência ou mais uma peça do quebra-cabeça do passado? Na noite marcada pela carta, Cristina tomou uma decisão impulsiva. Ela deixou um bilhete para Lucas, dizendo que precisava resolver algo pessoal e que voltaria logo, mas não mencionou a carta. Pegou um ônibus para a cidade vizinha, o coração batendo forte, enquanto tentava lembrar cada detalhe do pai. Suas mãos calejadas, o jeito como ele ria quando ela dançava na sala de casa. Ao chegar à casa de Marta, a mesma mulher abriu a porta, agora com um olhar menos hostil, mas ainda cauteloso. "Você voltou?", disse Marta, apontando para uma cadeira na sala simples. "Eu não queria te assustar da última vez, mas você merece saber." Marta revelou que o pai de Cristina trabalhava como contador na empresa que faliu por causa do acordo do pai de Lucas. Ele descobrira irregularidades e tentou alertar os superiores, mas foi silenciado com a demissão. "Seu pai não aceitou subornos, Cristina. Ele era honesto, mas isso custou tudo a ele, na carreira, a saúde, a esperança." Marta entregou a Cristina uma pequena caixa com documentos antigos, incluindo uma carta escrita pelo pai dela, nunca enviada, onde ele expressava amor por sua pequena estrela e culpa por não ter sido forte o suficiente. Cristina voltou para casa com lágrimas nos olhos, mas também com uma clareza nova. Ela percebeu que a dor do passado não precisava definir o futuro. Seu pai, como o pai de Lucas, fizera escolhas por amor, mesmo que imperfeitas. Quando chegou à mansão, encontrou Lucas acordado, esperando por ela com uma expressão de alívio, misturado com preocupação. "Cris, você me assustou. Onde foi parar?" Ela respirou fundo, mostrando a carta do pai e contando tudo. "Eu precisava saber quem ele era, Lucas, e agora sei que ele me amava, mesmo com seus erros, assim como seu pai amava você e a Lucia." Lucas a abraçou, as lágrimas dele se misturando às dela. "Então a gente honra eles vivendo melhor, Cris, juntos." O momento, cheio de emoção crua, foi selado com um beijo que parecia prometer que, mesmo com cicatrizes,
o amor deles era mais forte. Mas o passado ainda tinha uma última surpresa. A mulher misteriosa que Lucia encontrara no clube de leitura reapareceu agora com um nome: Clara, uma ex-colega do pai de Lucas. E ela trazia uma informação que poderia mudar tudo. Não sobre dívidas ou acordos, mas sobre um legado que o pai de Lucas deixara. Algo que poderia unir as histórias de Cristina e Lucas de uma forma que eles nunca imaginaram. A chegada de Clara, a mulher misteriosa do clube de leitura, trouxe uma nova onda de emoção à mansão, como se o passado insistisse em dançar com o presente. Cristina, ainda processando a descoberta sobre seu pai e a carta que encontrara na casa de Marta, sentia que cada revelação era um passo em uma corda bamba, entre a cura e a possibilidade de mais dor. Lucas, por sua vez, estava determinado a proteger a família que construíra, mas a menção de Clara ao legado de seu pai o deixou inquieto, como se o chão sob seus pés pudesse ceder a qualquer momento. Lucia, que conhecera Clara no clube de leitura, parecia a mais calma dos três, mas seus olhos carregavam uma curiosidade misturada com cautela. Ela disse que precisava falar com nós três, contou Lucia a Cristina e Lucas enquanto tomavam café na sala, com Pedro desenhando ao lado, alheio à atenção. Não sei o que é, mas senti que ela não veio para machucar. Cristina, segurando a mão de Lucas, assentiu. Então vamos ouvir, dona Lúcia. A verdade já nos levou tão longe, não dá para parar agora. Lucas, com um meio sorriso, brincou. Você e suas verdades, Cris. Tô começando a achar que você é mais corajosa que eu. Ela riu, dando um leve empurrão nele. Sempre fui, mas você tá aprendendo. O encontro com Clara foi marcado para a tarde seguinte, na própria mansão, a pedido de Lucia, que queria estar em um lugar onde se sentisse segura. Quando Clara chegou, trazendo uma bolsa de couro desgastada, sua presença parecia carregar o peso de anos. Ela se apresentou como uma antiga colega de trabalho do pai de Lucas, alguém que o conhecera nos primeiros dias da empresa. Eu não. Vim para abrir feridas, começou Clara, sentando-se na sala de estar com Lucas, Cristina e Lucia à sua frente. Mas seu pai, Lucas, deixou algo que ele nunca quis que fosse encontrado enquanto estivesse vivo. Ele achava que não merecia reconhecimento por isso. Ela abriu a bolsa e tirou um conjunto de documentos e um diário pequeno, encadernado em couro. Ele criou um fundo secreto, anos antes do acidente, para ajudar famílias que perderam, tudo por causa de crises econômicas, como a que atingiu a empresa onde seu pai trabalhava, Cristina. Cristina sentiu o ar escapar dos pulmões. Meu pai, ele foi ajudado por esse fundo? Perguntou, a voz tremendo. Clara assentiu. Sim, mas ele nunca soube de onde vinha o dinheiro. Seu pai, Lucas, fez questão de manter isso anônimo. Ele sabia que suas decisões no acordo com aqueles credores machucaram pessoas, e isso o corroía. O fundo era sua forma de tentar reparar, mesmo que não pudesse desfazer tudo. Lucas, segurando o diário, folheou as páginas e encontrou anotações do pai. Listas de nomes, valores, datas e pequenas mensagens como para que ninguém mais perca o que eu quase perdi. Ele olhou para Cristina, os olhos marejados. Cris, meu pai tentou ajudar o seu... mesmo sem saber quem ele era. Cristina, com lágrimas escorrendo, segurou a mão de Lucas e de Lucia, formando um círculo de emoção. Então nossos pais, eles estavam conectados mesmo sem saber. Lucia, que ouvira tudo em silêncio, finalmente falou, sua voz firme apesar das lágrimas. Meu marido carregava culpa, mas também amor. E agora vejo que ele deixou algo bom, mesmo com seus erros. Ela olhou para Cristina sorrindo. E você, menina, é a prova de que o bem sempre encontra um jeito de voltar. O momento foi interrompido por Pedro, que correu para o colo da mãe com um desenho novo. Olha, mamãe, agora tem um super-herói para a vovó Rosa e um para o vovô que está no céu. A simplicidade do gesto fez todos rirem, aliviando a tensão. E Lucas, com um impulso, abraçou Pedro dizendo: Você é o verdadeiro herói, garoto. Naquela noite, Lucas e Cristina sentaram-se no jardim, sob as estrelas, com o diário do pai dele entre eles. Sabe, Cris, disse Lucas, eu achei que a verdade só traria dor, mas ela nos trouxe para cá, para esse momento.
Cristina, encostando a cabeça no ombro dele, respondeu: é como uma dança, Lucas. Às vezes você tropeça, mas se continuar, encontra o ritmo. Ele riu, puxando-a para um beijo lento, cheio de promessas. Então vamos dançar para sempre, tá? Perguntou ele, e ela assentiu com um sorriso que brilhava mais que as estrelas. Mas o legado do pai de Lucas ainda guardava uma surpresa final. Entre os documentos, Cristina encontrou uma carta endereçada a quem encontrasse o fundo. Era uma mensagem do pai de Lucas, escrita pouco antes do acidente, pedindo que o dinheiro fosse usado para criar algo duradouro. Uma escola, uma comunidade, algo que unisse pessoas. Cristina, com sua visão criativa, teve uma ideia que poderia transformar esse desejo em realidade, mas isso exigiria que ela e Lucas enfrentassem um desafio maior: unir suas comunidades, a da mansão e a da periferia onde ela crescera, em um projeto que poderia mudar vidas ou trazer novos conflitos. Descoberta do fundo secreto criado pelo pai de Lucas acendeu uma faísca em Cristina que ela não sentia há muito tempo. Uma mistura de propósito e ousadia que a fazia querer transformar a dor do passado em algo vivo, palpável e transformador. Sentada na sala da mansão, com o diário do pai de Lucas aberto à sua frente, ela traçava anotações em um caderno, ideias que borbulhavam como as músicas que ela amava. Sua visão era clara: usar o dinheiro do fundo para criar um centro comunitário que unisse a comunidade rica da cidade, onde Lucas e Lucia viviam, com o bairro simples onde ela crescera, onde Dona Rosa e Pedro ainda passavam a maior parte do tempo. Imagina, Lucas, disse ela, os olhos brilhando enquanto apontava para seus rabiscos. Um lugar com aulas de música, arte, dança e até cursos para quem quer aprender algo novo, como costura ou tecnologia. Um espaço para todo mundo, sem divisões. Lucas, sentado ao lado dela, folheava os documentos do fundo, maravilhado com a energia dela. Você está falando de juntar dois mundos, Cris. Não vai ser fácil, disse ele, com um sorriso que misturava admiração e um toque de preocupação. Ela riu, dando um empurrão brincalhão. Fácil é chato, Lucas, e eu sei que você gosta de um desafio, principalmente se vier com um café com canela no final. O flerte, leve e cheio de cumplicidade, era o combustível que mantinha os dois conectados mesmo diante de um projeto tão ambicioso. Lucia, que se tornara uma aliada indispensável, abraçou a ideia com entusiasmo. Meu marido sempre quis deixar algo bom para o mundo, disse ela, segurando o colar de prata com o pingente de coração. E você, Cristina, está fazendo isso acontecer. Me deixa ajudar. Posso organizar as oficinas de leitura, talvez até contar histórias para as crianças. Pedro, ouvindo da mesa onde desenhava, gritou: eu quero ensinar a desenhar super-heróis. A energia do menino contagiou a sala, e até Dona Rosa, que visitava a mansão naquele dia, entrou na brincadeira. E eu ensino a fazer geleia de goiaba, mas só se me prometerem não sujar a cozinha. As risadas encheram o ambiente. Mas por trás da leveza, todos sabiam que o projeto enfrentaria resistências, tanto da elite, que poderia ver o centro, como invasão, quanto do bairro de Cristina, onde a desconfiança em relação aos ricos era quase uma tradição. Os preparativos começaram com fervor. Lucas usou sua influência para garantir um terreno na divisa entre os dois bairros. Um espaço amplo com potencial para ser um ponto de encontro. Cristina, com sua habilidade de unir pessoas, começou a conversar com moradores da periferia, incluindo velhos amigos e vizinhos, para convencê-los de que o centro seria um lugar de oportunidades, não de caridade. Não é sobre dar esmolas, dizia ela em uma reunião na pracinha do bairro, com Pedro ao seu lado segurando um cartaz desenhado à mão. É sobre a gente crescer junto, aprender junto, dançar junto. Sua sinceridade conquistou muitos, mas outros, ainda marcados por anos de desigualdade, questionavam: e se for só mais uma promessa vazia? Cristina, com seu jeito firme, respondia: então eu vou estar lá com minha vassoura e meu rádio fazendo acontecer. Enquanto isso, Lucas enfrentava desafios no outro lado da cidade. Alguns de seus contatos empresariais, incluindo antigos amigos do pai, torceram o nariz para o projeto,
chamando-o de utópico ou arriscado. Um deles, durante um almoço de negócios, foi direto: Lucas, você está misturando mundos que não se misturam. Isso pode manchar sua reputação. Lucas, com uma calma que ele próprio não sabia que tinha, respondeu: minha reputação é minha família, e ela inclui a Cristina, minha mãe e o Pedro. Se isso é utopia, então que seja. A resposta, inspirada pela força de Cristina, marcou um turning point. Ele não era mais apenas um milionário endurecido, mas alguém disposto a arriscar tudo por um propósito maior. Os momentos românticos entre Lucas e Cristina continuavam a florescer, mesmo no caos dos preparativos. Uma noite, exaustos após uma reunião com arquitetos, eles se sentaram no terreno vazio do futuro centro, sob um céu estrelado. Cristina, com a cabeça no ombro dele, brincou: tá vendo, Lucas? Até as estrelas estão torcendo pela gente. Ele riu, beijando o topo da cabeça dela. As estrelas sabem que você é a chefe aqui, disse ele, puxando-a para um beijo lento, cheio de promessa. Mas o momento foi interrompido por uma ligação. O terreno, que parecia garantido, estava sob disputa judicial. Um grupo de investidores, ligados ao velho concorrente de Lucas, alegava direitos sobre a área, ameaçando parar o projeto antes mesmo de começar. A notícia caiu como um trovão, mas Cristina, em vez de desanimar, sentiu uma determinação crescer. Eles querem briga? Então vão ter que dançar com a gente, disse ela, com um brilho nos olhos que fez Lucas rir, mesmo em meio à preocupação. O que ninguém esperava era que a luta pelo terreno revelaria um aliado inesperado. Alguém do passado de Cristina, cuja conexão com o projeto e com o pai dela traria uma nova reviravolta, capaz de mudar o rumo de tudo. A notícia da disputa judicial pelo terreno do futuro centro comunitário abalou a determinação de Lucas e Cristina, mas não a extinguiu. Sentados na sala da mansão, com papéis espalhados sobre a mesa e o rádio tocando baixo uma música nostálgica, eles traçavam estratégias para enfrentar os investidores que ameaçavam o projeto. Lúcia, com uma energia renovada, folheava os documentos, apontando inconsistências com uma precisão que lembrava seus dias como organizadora de eventos familiares. Esses investidores não sabem com quem estão lidando, disse ela, com um sorriso que misturava teimosia e esperança. Pedro, desenhando ao lado, acrescentou com entusiasmo: é, mamãe e o Lucas são super-heróis, eles vão ganhar. Cristina riu, bagunçando o cabelo do filho, mas seus olhos encontraram os de Lucas, compartilhando uma preocupação silenciosa. O concorrente por trás da disputa era o mesmo que espalhara rumores sobre o pai de Lucas, e ambos sabiam que essa batalha era pessoal. Apesar da tensão, os momentos de leveza continuavam a costurar a relação de Lucas e Cristina. Durante uma pausa nos planejamentos, enquanto organizavam donativos para o centro, Cristina encontrou uma velha caixa de vinis no sótão da mansão. Olha isso, Lucas! É tipo um tesouro! Exclamou, segurando um disco de músicas latinas. Sem pensar duas vezes, ela colocou o vinil para tocar e a sala se encheu com um ritmo vibrante. Vem cá, senhor empresário, mostra que aprendeu alguma coisa com nossas danças, provocou ela, puxando-o pela mão. Lucas, rindo, tentou acompanhar, mas acabou tropeçando em um tapete, caindo com Cristina em cima dele. Os dois explodiram em gargalhadas e Pedro, correndo para se juntar, gritou: é uma pilha de super-heróis. Lúcia, assistindo da cadeira de rodas, aplaudiu: vocês são uma bagunça, mas a melhor bagunça que já vi. O momento, cheio de risadas e paquera, era um lembrete de que, mesmo com o mundo desabando, o amor deles era uma fortaleza. Enquanto isso, Cristina continuava a mobilizar o bairro onde crescera. Em uma reunião comunitária, ela falou com paixão sobre o centro, prometendo oficinas gratuitas e um espaço onde crianças como Pedro poderiam sonhar grande. Mas a desconfiança ainda pairava entre alguns moradores, que temiam que o projeto fosse apenas uma fachada para interesses ricos. Foi então que um rosto inesperado surgiu na multidão. Jonas, um velho amigo de infância de Cristina, que agora trabalhava como advogado comunitário. Jonas, com seus óculos tortos e um sorriso,
caloroso se aproximou após a reunião. Cris, ouvi falar do teu projeto e sei de algo que pode ajudar, disse ele, com um tom que misturava nostalgia e urgência. Cristina, surpresa, o abraçou, lembrando dos dias em que brincavam de corrida na rua. Você virou advogado? Olha só, o menino que caía da bicicleta tá querendo salvar o mundo agora, brincou ela, arrancando uma risada dele. Jonas revelou que anos atrás trabalhara em um caso ligado ao terreno em disputa. Ele tinha documentos que provavam que o terreno fora doado à comunidade décadas antes, mas a documentação fora convenientemente perdida por investidores gananciosos, os mesmos que agora enfrentavam Lucas. E tem mais, disse Jonas, hesitando. Seu pai, Cris, ele tentou lutar por esse terreno quando trabalhava na empresa que faliu. Ele queria que fosse um parque para o bairro, mas perdeu tudo antes de conseguir. Cristina sentiu um aperto no peito, como se o legado de seu pai, que ela descobrira tão recentemente, estivesse se entrelaçando com o presente de uma forma quase mágica. Lucas, que acompanhava a conversa, olhou para Cristina com admiração. Seu pai e o meu, eles queriam a mesma coisa, de jeitos diferentes. Agora é com a gente. Com a ajuda de Jonas, Lucas e Cristina prepararam uma defesa sólida para o tribunal. Jonas trouxe não só os documentos, mas também o apoio de moradores do bairro, que começaram a se unir ao projeto, movidos pela história de Cristina e pela honestidade de Lucas. Em uma noite antes da audiência, Lucas surpreendeu Cristina com um jantar improvisado no jardim da mansão, sob luzes de corda que ele mesmo pendurara. Quero te lembrar que mesmo com essa batalha, você é meu lar, disse ele, entregando a ela uma pulseira simples de prata, com um pingente em forma de estrela, uma homenagem à pequena estrela que o pai dela a chamava. Cristina, emocionada, o beijou sussurrando: Você é meu céu inteiro, Lucas. O momento cheio de romantismo foi interrompido por Pedro, que correu com um desenho. Olha, agora o centro comunitário tem uma nave espacial. A risada dos três ecoou, mas Cristina sabia que a audiência seria o maior teste até agora. Dia do tribunal, a tensão era palpável. Jonas apresentou os documentos com uma confiança que inspirou a todos, enquanto Lucas e Cristina, de mãos dadas, assistiam ao juiz analisar o caso. Mas justo quando a vitória parecia certa, o advogado dos investidores jogou uma última carta. Uma testemunha surpresa, alguém que afirmava ter informações sobre o passado do pai de Lucas que poderiam desacreditar o projeto inteiro. A audiência no tribunal pairava como um momento decisivo, com a tensão no ar tão densa que parecia possível tocá-la. Lucas, Cristina, Lucia e Jonas estavam de mãos dadas, um quarteto unido pela esperança, enquanto o advogado dos investidores apresentava sua testemunha surpresa. A figura que entrou no tribunal era ninguém menos que Marta, a mulher que Cristina encontrara meses atrás, a mesma que revelara a conexão entre o pai de Lucas e o colapso do pai dela. Cristina sentiu o coração disparar, enquanto Lucas apertava sua mão. Um lembrete silencioso de que estavam juntos, não importa o que viesse. Marta, com o rosto marcado por anos de segredos, olhou diretamente para Cristina antes de falar. Eu não vim para destruir, vim para consertar. Marta revelou ao juiz que anos atrás, o pai de Lucas a contratara não apenas para manter silêncio sobre o acordo com os credores, mas para proteger um segredo maior. Ele havia desviado parte do dinheiro do fundo secreto, aquele que Lucas e Cristina agora usavam para o centro comunitário, para ajudar famílias como a de Cristina, mesmo após o colapso da empresa onde seu pai trabalhava. Ele me pediu para garantir que o dinheiro chegasse às pessoas certas, sem que soubessem de onde vinha, disse Marta com a voz firme. Eu falhei com algumas famílias, porque o medo me paralisou. Mas Cristina, sua família estava na lista. Seu pai recebeu ajuda mesmo que ele nunca soubesse. A revelação atingiu Cristina como uma onda. O pai de Lucas, apesar de seus erros, tentara reparar o dano causado ao pai dela. Era uma conexão final, um fio invisível que unia suas histórias de maneira inesperada.
O juiz, impressionado com os documentos apresentados por Jonas e a sinceridade de Marta, decidiu a favor de Lucas e Cristina, declarando o terreno legalmente destinado à comunidade. A sala explodiu em aplausos, com Pedro correndo para abraçar a mãe, gritando: "Mamãe, a gente ganhou! O supercentro vai acontecer!" Lucia, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Marta e sussurrou: "Obrigada por contar a verdade. Você libertou meu marido, mesmo depois de tanto tempo." Lucas, abraçando Cristina, sentiu o peso do passado finalmente se dissipar, substituído por uma leveza que ele não conhecia há anos. "Você é o milagre dessa história, Cris", disse ele, beijando-a suavemente na testa, enquanto ela ria brincando. "E você é o cara que quase estragou tudo com aqueles passos horríveis de dança." O centro comunitário, batizado de Luz do Encontro, em homenagem ao pai de Lucas e ao pai de Cristina, foi construído nos meses seguintes. Tornou-se um lugar vibrante, onde crianças do bairro de Cristina aprendiam arte com Pedro, enquanto Lucia liderava oficinas de leitura que enchiam a sala de risadas. Dona Rosa ensinava receitas tradicionais e Lucas oferecia cursos de tecnologia, muitas vezes atrapalhado por Cristina, que provocava: "Cuidado, senhor empresário, ou essas crianças vão te ensinar como ligar o projetor." O romance deles floresceu ainda mais, com momentos roubados no jardim do centro, onde dançavam sob as estrelas rindo das próprias trapalhadas. Uma noite, Lucas surpreendeu Cristina com uma proposta oficial, ajoelhando-se com um anel simples, mas brilhante, dizendo: "Quero dançar com você pro resto da vida, Cris. Casa comigo?" Pedro, espiando com Lucia, gritou: "Sim!" antes que Cristina pudesse responder, arrancando gargalhadas de todos. Ela aceitou, selando a promessa com um beijo que parecia conter todas as músicas do mundo. A reviravolta final veio na inauguração do centro, quando Clara, a colega do pai de Lucas, reapareceu com uma doação inesperada: um conjunto de instrumentos musicais doados em nome de uma fundação anônima que, segundo ela, fora inspirada pelo fundo secreto do pai de Lucas. "Seu pai começou isso, Lucas", disse Clara, "e você, Cristina, terminou." O centro, agora um símbolo de união, trouxe as comunidades da cidade e da periferia juntas, provando que o amor, a verdade e um pouco de dança podiam superar até as cicatrizes mais profundas. Anos depois, a mansão era um lar cheio de vida. Lucia, agora avó honorária de Pedro, dançava em sua cadeira de rodas ao som de músicas latinas, enquanto Dona Rosa contava histórias para as crianças do centro. Lucas e Cristina, casados, continuavam a liderar o projeto, com Pedro sonhando em ser um super-herói arquiteto para construir mais lugares como aquele. A história de suas famílias, marcada por erros e redenção, tornou-se uma inspiração para todos que passavam pelo Luz do Encontro, onde cada risada, cada dança, era uma vitória sobre o passado, e em cada pôr do sol, Cristina e Lucas se abraçavam, sabendo que haviam encontrado não só o amor, mas um propósito que os unia para sempre.